O presidente Lula anunciou o nome de Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele assume a cadeira deixada por Flávio Dino, que agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Durante o anúncio, Lula disse que Lewandowski terá a liberdade para montar a própria equipe dele no Ministério da Justiça, mas que após a escalação do time ser fechada, vai conversar com ele para saber quem fica e quem sai. Quando o Flávio Dino foi indicado, e qualquer ministro meu é indicado, eu quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo, quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, coisas contrárias a alguém, eu tenho, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Quando chegar dia 1º, nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Lewandowski como ministro da Justiça. Aí ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. Zé Eduardo, o que muda com Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu acho que muda o estilo pessoal, não é? Ou seja, são pessoas que têm estilos diferentes, que têm perspectivas de atuação do plano pessoal subjetivo diferentes. Flávio Dino, uma pessoa que tem uma vivência anterior muito claramente afirmada no plano político parlamentar, foi governador do estado, então tem um estilo pessoal específico. Ricardo Lewandowski tem outro estilo. É um acadêmico, um professor da Universidade de São Paulo, uma pessoa altamente graduada, exerceu cargos no executivo, é verdade, mas a partir daí deu vazão a uma vocação da magistratura que lhe dá um outro perfil de atuação. Agora, ambos têm os mesmos princípios, as mesmas visões de mundo, ou se não são as mesmas, são muito próximas na maior parte daquilo que é essencial. Então, eu acredito que muda o estilo, mas não muda o lado da atuação do Ministério da Justiça, que deve guardar uma profunda afinação com o programa de governo eleito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, acho que agora Ricardo Lewandowski vai formar sua equipe. Tem razão o presidente Lula, ele tem que ter total liberdade para formar sua equipe, colocando nos postos que efetivamente achar que deve colocar pessoas que têm uma relação de confiança, não só pessoal, política, ética, mas também uma confiança em relação ao domínio que essa pessoa tem das políticas que ele pretende desenvolver. Então, portanto, eu tenho visto, às vezes, especulações na imprensa, tem que ter total liberdade o novo ministro para nomear a sua equipe acertando ou errando. É uma liberdade que ele deve ter para que possa ter tranquilidade para conduzir essa equipe, como teve também Flávio Dino na montagem do ministério que ele conduziu ao longo de um ano. Então, portanto, acho que a escolha do presidente Lula foi rigorosamente acertada dentro da sua visão. É uma pessoa de uma correção ímpar, de uma integridade historicamente comprovada, é um humanista, ele tem um lado na visão de mundo que ele sempre expressou e nunca escondeu, e pode dar ao Ministério da Justiça uma atuação que realmente venha a condizer com aquilo que efetivamente o presidente Lula deseja do seu ministério. Há que se desejar excelente sorte ao ministro Lewandowski, que ele tenha no Ministério da Justiça a mesma atuação exemplar que teve ao longo de toda a sua vida em todos os cargos que ocupou no Executivo, no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Supremo Tribunal Federal. Caio, o que muda com Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Bom, é difícil traçar um prognóstico,
mas a gente pode ter uma ideia, revisitando aí votos e decisões polêmicas do ex-juiz Lewandowski, que demonstram um notável alinhamento com os interesses e com a ideologia do lulopetismo, que, diga-se de passagem, é perfeitamente legítimo quando fruto do livre convencimento do magistrado. Vamos lá. Como ministro do STF, o Ricardo Lewandowski foi decisivo para formar aquela estreita maioria que declarou inconstitucional a prisão após julgamento de segunda instância. Ato contínuo, Lula da Silva, que estava preso há 580 dias, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, foi um dos primeiros beneficiados por essa súbita mudança de entendimento no Supremo e teve a sua soltura decretada. Como ministro do STF, o Ricardo Lewandowski também acolheu o pedido da defesa do Lula da Silva para declarar a suspeição do juízo de primeira instância da Operação Lava Jato, que na prática anulou procedimentos penais e fez certos crimes supostamente cometidos pelo petista prescreverem. Foi assim que o Lula se livrou da justiça, por prescrição e nulidades processuais, não por absolvição, como ele gosta de alardear por aí. Como ministro agora do TSE, nas eleições de 2022, vencidas por Lula, o Ricardo Lewandowski beneficiou a candidatura petista ao inventar o criativo conceito jurídico de desordem informacional. Então, segundo o ex-ministro Lewandowski, por mais que os fatos narrados fossem verdadeiros, a possibilidade de uma conclusão equivocada já bastava para que a Justiça Eleitoral determinasse a remoção do conteúdo ou a sua censura. Então, dessa maneira, críticas a Lula, envolvendo as suas condenações criminais, as suas ligações com ditadores socialistas e até a preferência eleitoral dos presos pelo PT, foram excluídas do debate público. E vamos combinar que Lula sofreu múltiplas condenações por corrupção, Lula é aliado histórico de regimes autoritários e Lula teve mais de 80% dos votos dos presidiários. Isso são fatos. E, finalmente, como ministro do STF, o Ricardo Lewandowski deu decisão liminar favorável ao governo Lula, reinterpretando, ou melhor, suspendendo os dispositivos da lei das estatais e, assim, possibilitando que quadros políticos associados ao PT ocupassem cargos de direção e conselho nas companhias e bancos públicos. A meu ver, um verdadeiro retrocesso em termos de governança corporativa e prevenção à corrupção. Mas sem querer entrar no mérito desses votos, dessas decisões, fica claro que em momentos cruciais a atuação judiciária do ex-ministro Lewandowski beneficiou direta ou indiretamente Lula e o PT, responsáveis pela indicação do magistrado ao STF lá em 2006. E agora, a indicação do ex-ministro do STF para a pasta ministerial da Justiça demonstra de forma inequívoca a existência de alinhamento ideológico entre Lewandowski e Lula. Lula, o político que as decisões tanto beneficiaram. E aí eu faço a seguinte pergunta. Não era essa a crítica à indicação do ex-juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça do governo anterior? Não era esse o argumento? Moro condenou Lula para eleger Bolsonaro e depois se beneficiar como ministro no novo governo? Pois bem, seguindo essa linha de raciocínio, não seria justo então afirmar Lewandowski soltou Lula, Lewandowski anulou as ações penais de Lula, Lewandowski blindou a campanha eleitoral de Lula, Lewandowski viabilizou o loteamento político das estatais e agora se beneficia como ministro no governo Lula? A comparação é inescapável. Tanto que o próprio ex-juiz e atual senador Sérgio Moro escreveu nas suas redes sociais, aspas, fica então estabelecido que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição. Faz todo sentido. Se os processos da Lava Jato foram anulados porque Moro aceitou um cargo de ministro, então a soltura, a anulação de processos e a prescrição dos crimes de Lula também deveriam ser revistos assim que Lewandowski tomar posse no seu futuro cargo no governo. Mas não é isso que vai acontecer. Se Lula tem passe livre até para indicar amigo, companheiro e partidário para o STF, ninguém vai implicar com a escolha dele para o Ministério da Justiça. Zé, o presidente Lula perdeu uma oportunidade de indicar uma mulher em um cargo do alto escalão? Olha, antes algumas correções. O Caio citou uma série de decisões e não citou aquelas decisões que Lewandowski votou contra os interesses, digamos assim, do PT e do Partido dos Trabalhadores. Eu posso trazer à colação de memória várias decisões que ele, como presidente do processo de impeachment, indeferiu pedidos que a defesa de Dilma Rousseff entendia como absolutamente relevantes. Então, por favor, vamos olhar os dois lados. Segundo, quero também corrigir, eu poderia corrigir várias injustiças aqui nas colocações que foram feitas com todas as vênias, Caio. Você falou que, de repente, mudou a decisão do Supremo na questão da segunda instância para beneficiar Lula. Me desculpe, olha o histórico. Até 2009, a posição do Supremo era 1. Ela muda em 2009, quando nem se falava de Lava Jato.
ou seja, muda para afirmar-se que só com o trânsito em julgado é que poderia haver execução da pena. Esta mudança da posição de 2009 se dá em 2016. Ou seja, aí sim, quando Lula já estava condenado e visando uma situação que poderia prejudicá-lo. E ela dura 3 anos até 2019. Em todas elas, Ricardo Lewandowski votou do mesmo jeito. Então, da maneira que você construiu, dá a impressão que o Lewandowski foi mudando para beneficiar Lula. Não, ele sempre votou dentro daquilo que ele entendeu. Ou seja, que era uma situação especificamente posta em que, no Brasil, ter a execução da pena, você tem que ter o trânsito julgado. Ele votou assim em todas as situações, ele não mudou casuisticamente de posição. Em 2009, quando Lula era presidente, ele votou do mesmo jeito. Em 2016, quando Lula já estava submetido a situações condenatórias, muda a posição em sentido contrário, ele votou contra. Em 2019, ele votou para retornar à situação anterior de 10 anos. Então, dizer que foi uma situação casuística, mil desculpas, não é correto. Eu poderia fazer isso com todos os exemplos citados, mas vou além. Acho que a comparação com o Moro é escapável sim. Não há nenhuma possibilidade de comparação. Moro tomou uma decisão que afastou Lula da campanha eleitoral e, em seguida, aceitou um cargo de ministro. Diferente, Lewandowski deu posições favoráveis ao governo, contrárias ao governo, e não interferiu com suas decisões, afastando Jair Bolsonaro da eleição. Ou seja, uma situação muito diferente. Mas, ao contrário do que foi dito, Moro não foi declarado suspeito porque aceitou o cargo de ministro. Por favor, isso não está em nenhuma decisão. Claro, Moro foi declarado suspeito pura e simplesmente por uma realidade objetiva que foi inclusive revelada por todas aquelas mensagens que ele trocava com os membros da Lava Jato e que caracterizou a perda da sua imparcialidade, um princípio básico do Estado de Direito. Nunca houve, em relação a Lewandowski, nenhuma demonstração de fatos dessa natureza. Então, querer comparar essas situações, francamente, Lewandowski não afastou Bolsonaro da eleição, Lewandowski tomou decisões favoráveis e contra o governo, sempre dentro da mesma linha humanista que Lewandowski segue com muita ética e com muita coerência, sempre seguiu. O exemplo que dei dessa situação da segunda instância que foi mencionado é escrachado, ele sempre votou da mesma forma, inclusive quando o Lula era o presidente, não tinha a Lava Jato, depois quando tinha a Lava Jato e depois, mais tarde, em 2019, ele não mudou de posição, ele não mudou de lado. E eu desconheço qualquer situação semelhante de mensagens trocadas por Ricardo Lewandowski, conspirando com o Ministério Público e dizendo, olha, este investiga, este não, indica essa testemunha, esta não. Desconheço isto, são fatos completamente diferentes. Repito, dizer que Sérgio Moro foi julgado suspeito porque foi nomeado ministro é um equívoco. O que essa situação é colocada contra Moro é que mostra um projeto político evidente. Ele toma uma decisão que prende, afasta e retira os direitos políticos do primeiro colocado da eleição e, em seguida, aceita ser ministro renunciando à magistratura. Lewandowski não renunciou à magistratura, ele foi aposentado compulsoriamente porque tinha 75 anos. Não era um projeto dele assumir o Ministério da Justiça, ele não largou o seu cargo por causa disso. Ou seja, querer comparar essas situações, efetivamente, não dá. São situações completamente diferentes. Em síntese, Lewandowski não largou a magistratura para assumir um cargo do presidente que ele havia ajudado a eleger com a sua decisão que afastou o seu concorrente. Lewandowski largou a magistratura porque foi obrigado por uma questão constitucional, porque fez 75 anos. São situações tão diferentes e acho uma profunda injustiça com o Ricardo Lewandowski, com a sua biografia, esse tipo de colocação. É um homem que sempre foi coerente e não mudou do lado casuisticamente para beneficiar este ou aquele candidato. Zé, perdão, eu vou passar a palavra agora para o Caio para continuar o assunto, depois eu refaço a pergunta que lhe fiz, ok? Caio. Bom, só algumas correções em relação à minha própria fala, tá? Eu falei que a mudança súbita de entendimento não foi do ex-ministro Lewandowski, mas sim do Supremo Tribunal Federal. E como o Zé bem pontuou, é muito atípico que uma Corte Suprema mude seu entendimento sobre um tema
tão sensível 3 vezes num intervalo inferior a 10 anos. Como o próprio Zé Eduardo colocou, primeira mudança em 2009, segunda mudança em 2016, terceira mudança em 2019. Quem teve uma mudança súbita de entendimento, talvez, aí é preciso fazer justiça, seja o ministro Gilmar Mendes. Esse sim trocou de posição e vamos lembrar que a maioria foi estreitíssima, foi por 6-5 que essa nova tese foi encampada e ela vige até hoje. Eu fiquei aguardando aí os inúmeros exemplos que o Zé Eduardo mencionou sobre ocasiões em que Lewandowski votou contra o interesse do lulopetismo. Ele mencionou, inclusive, a situação de impeachment da Dilma Rousseff, mas vamos lembrar que ele foi o ministro que presidiu o julgamento, né? E que nesse julgamento houve o fatiamento do impeachment, que é uma tese, vamos dizer assim, no mínimo controversa, em que você separa as sanções de cassação do mandato e perda dos direitos políticos, o que não aconteceu no caso da Dilma. O pedido de suspeição de Moro, ele foi feito em 2018, portanto, ele é anterior, e a causa de pedir é anterior àquele episódio lamentável da Vaza Jato, e todos os ministros do Supremo que se manifestaram sobre o tema fizeram questão de pontuar que as mensagens não interferiram no seu juízo. Isso por quê? Porque elas não têm validade de prova, é uma prova obtida ilegalmente. Então, sim, o principal argumento, por isso o Sérgio Moro se manifestou, foi simplesmente que ele aceitou o cargo de ministro. É irrelevante se ele deixou a magistratura e Lewandowski não deixou a magistratura, mas foi aposentado compulsoriamente. Aqui a comparação se faz pelo aceite do cargo de ministro, né, a partir feito por uma pessoa, né, por um líder eleito, né, uma vez Bolsonaro, depois Lula, que supostamente foi beneficiado por decisões judiciais do ex-magistrado. Por isso, eu acho que a comparação ela é devida, sim, e não à toa ela está sendo feita por vários atores políticos, incluindo o próprio juiz Sérgio Moro. Agora, a minha opinião, certo? Eu fico com o que disse o ex-juiz. Fica estabelecido que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição. Posso conceder ao Zé 30 segundos, claro. Depois a gente retoma com outra pergunta, Zé, pode ser? Perfeito. Bem rapidamente. Correção da correção. Lewandowski não decidiu pelo fatiamento. Me desculpe, cara. Quem decidiu foi o plenário do Senado. O que ele fez foi botar em votação se haveria o fatiamento ou não, como havia feito o presidente do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. Ele seguiu o precedente. Ele não decidiu pelo fatiamento. Por favor, vamos à história. Não vamos mudar os fatos. Ele não decidiu, submeteu ao plenário. Segundo lugar, é claro que basta olhar as decisões. Não foi o fato de Moro ter aceito o cargo de ministro da Justiça que levou à suspeição. Senão teriam que ter sido anuladas as provas no momento em que ele aceitou o cargo. Não foi isso, basta ler as decisões. É um conjunto de situações que revela esse fato. Inclusive, vamos recolocar juridicamente as coisas no ponto certo. Aquelas mensagens, elas não são possíveis serem utilizadas para condenar Sérgio Moro, mas para absolver elas pode. Essa é a posição doutrinária e jurisprudencial. Provas ilegais podem ser utilizadas para absolvição. E aqui nós não estamos falando de condenação de Sérgio Moro, estamos falando da absolvição de réus em que houve uma clara suspeição e uma incompetência jurídica do julgador. Absolvição, portanto, Zé. Vamos olhar as decisões com cuidado. Oi? Lula foi absolvido, Zé? Evidente que não. Lula foi, me permita, a prova não foi se você aceita. me pergunta, responderei eu. Tá. Caio, se você perguntou, deixa eu responder. Foi sim. Por que ele foi? Porque pela Constituição brasileira é inocente quem efetivamente não tem condenação em trânsito julgado. Ao se ter anulação dos processos, ele é considerado como absolutamente inocente. Se você quiser utilizar no jargão como uma palavra absolvido para quem é inocente, você pode utilizar. E veja, ele é inocente perante a lei. Então, por favor, vamos dizer o seguinte, você não quer dizer que ele foi absolvido? Tá bem, mas então reconheça, ele é inocente ou não perante a legislação brasileira? Inocente é quem não cometeu crime, Zé. Uai, o Supremo disse que ele não cometeu. Perante a legislação brasileira, é inocente ou não, Caio? Zé, perante a lei, não perante a tua opinião, perante a lei. Os crimes do Lula prescreveram, inclusive... Perante a lei, perante a lei, não perante a tua opinião. Não é minha opinião. Perante a lei, ele é inocente ou não? Abra o dicionário, você vai ver a definição. Perante a lei. Inocente é quem não cometeu crime. Senhores, Lula não pode ser considerado está substituindo culpado, a Constituição em julgado. Mas o Estado perdeu o direito, perdeu a pretensão punitiva.
Senhores, ou seja, Caio, você está substituindo a Constituição pelo dicionário. É isso? Juridicamente é isso que está fazendo? Eu substituo a Constituição pelo dicionário? Por causa do entendimento geral sobre a palavra, quem começou essa confusão, no caso, foi você. Lula não, Caio, o dicionário não vale a Constituição. E pela Constituição ele é inocente. Agora, vamos à próxima pergunta. Zé, eu volto a fazer a pergunta. O presidente Lula perdeu uma oportunidade de indicar uma mulher em um cargo do alto escalão? 1 minuto. Veja, ele optou por fazê-lo. Perdeu a oportunidade, é uma leitura política. Eu acho que mulheres devem ocupar cargos na magistratura, sim. E acho que o presidente Lula fez a avaliação daquilo que politicamente era o melhor dentro daquilo que ele tinha como correto, que era nomear Ricardo Lewandowski um excelente ministro. Essa é uma decisão política da competência do presidente e é justo que ele assim o faça. Aliás, no Brasil, vale a Constituição, não os dicionários. Caio, o presidente Lula deveria indicar uma mulher? 1 minuto. Olha, essa certamente era uma das bandeiras da campanha, mas vamos lembrar, né, que o Lula ele não se vincula à própria palavra. A gente sabe que no debate, se não me engano, do segundo turno, ele categoricamente afirmou que indicar amigo, indicar companheiro, indicar partidário para o Supremo Tribunal Federal era um atraso, era um retrocesso, era imprudente e antidemocrático. Tão logo ocupou a cadeira da presidência, ele trai não só a população brasileira, mas especificamente seu eleitor, e faz essa indicação com base nesses critérios que ele julgava repudiar. Então, não surpreende ninguém que ele não preze pela diversidade nas suas indicações. Senhores, perdão por interromper cada um por causa do tempo, em função do tempo. Vamos fazer um rápido intervalo agora, mas no próximo